Ao relembrar sua paixão por Capitu, Bento Santiago narra sua história do ponto de vista de um velho casmurro e desconfiado. E é assim que a gente é apresentado a Dom Casmurro de Machado de Assis. Oi gente, aqui é a Lê, e no vídeo de hoje a gente vai falar, como vocês viram, de um livro que eu tava muito ansiosa pra ter a experiência da leitura, pra entender a grandiosidade da história. E, como vocês viram, eu estou falando de Dom Casmurro. E, gente, assim, eu amei, já adiantando pra vocês, eu amei ter lido esse livro, eu não tinha lido ainda. E eu gostei muito que o meu primeiro contato com Machado de Assis se deu agora, comigo, a pessoa que eu sou hoje. Porque hoje eu já consegui perceber algumas coisas, algumas nuances da leitura, como a gente vai falar bastante aqui nesse vídeo, que talvez, se eu tivesse lido lá na época da escola, talvez eu não teria pego. Então eu gostei muito de ter demorado, entre aspas, para ter esse contato com Machado de Assis, com Dom Casmurro, e eu gostei muito. Mas antes da gente começar falando toda essa história, tudo que eu decidi falar pra vocês aqui nesse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal se você ainda não foi inscrito. Deixa o seu like já no vídeo, por favor, porque isso vai me ajudar bastante. E conforme eu for comentando aqui as coisas da história, vai comentando aqui embaixo também. Então é isso, vamos lá. Primeiro, só pra mostrar pra vocês, essa minha edição que eu li por ela foi a da Antofágica e eu amei, como eu falei pra vocês naquele vídeo de acompanhamento de leituras. Eu amei ter lido por essa edição porque muitas coisas, muitas notas me ajudaram, os textos depois foram muito bons também, mas a edição não importa. O que importa é você ter contato com a história do Dom Casmurro, que é a mesma, independente da edição que você estiver lendo. A história ela já começa com o nosso narrador dizendo que ele havia virado um Dom Casmurro, um homem casmurro. Se você for olhar a tradução dessa palavra casmurro no dicionário, inclusive é uma coisa que tem aqui nas notas, a definição dessa palavra é alguém teimoso, obstinado, cabeçudo, malicioso. E aí, já nesse primeiro capítulo, nessa primeira página, você já percebe uma coisa um tanto estranha, porque o sentido que o narrador e essa pessoa que é chamada de casmurro, o sentido que ele dá para essa palavra casmurro já é diferente do que é verdadeiro, porque ele fala que deram esse apelido para ele e ele aceitou porque significava que ele era alguém calado, introspectivo, muito na dele. Só que se você comparar com a definição no dicionário, não tem muito a ver. E, inclusive, ele nos aconselha a não olhar no dicionário e confiar só na palavra dele. Por quê? Porque ele sabe que no dicionário a gente vai ver o verdadeiro significado dessa palavra e o que as pessoas queriam dizer quando chamavam ele assim. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, a gente vai percebendo isso conforme a gente vai lendo, é que quem tá narrando a história pra gente não é o Bentinho. A gente ouve muito falar do Bentinho, da Capitu, mas quem tá narrando essa história não é o Bentinho. Como assim, Letícia? Quem está narrando essa história pra nós é um Dom Casmurro. É aquele homem que já passou por todos aqueles acontecimentos da infância, já é um adulto vivido, já passou por todas aquelas coisas que ele tá contando aqui no livro, e ele não é mais aquele Bentinho que ele tá contando pra gente lá na história. Ele é um advogado formado, ex-seminarista, então você já vê que ele é alguém erudito. É alguém que estudou bastante, que leu bastante, teve contato com bastante pessoas, alguém que sabe utilizar as palavras, sabe criar narrativas, procura pistas, provas. Ele é advogado, afinal. E todo esse livro, toda essa história é fruto desse Bento Santiago. É uma tentativa dele, desse Bento Santiago, advogado e seminarista, de tentar provar para nós que a sua ex-amada, na verdade, nunca foi confiável, que o seu amor não era e nunca foi recíproco, e que por isso a traição ela tem que ser tida como um fato. Para isso, ele vai narrar pra gente detalhadamente muitos momentos da sua infância. É aí que a gente tem um contato com o Bentinho. Inclusive, uma coisa que eu fui me perguntando conforme o livro passava é que eu percebi que logo no começo, quando ele vai começar a contar a história deles crianças, né, da vida dele de criança, são capítulos muito longos, são muitos capítulos sobre esses acontecimentos da infância, e quando chega na vida adulta, os capítulos são de uma página, menos ainda. É muito estranho porque é que ele decide
narrar muita coisa da sua infância, mas aí quando a vida adulta, quando ele já é uma pessoa consciente e formada, ele já não conta pra nós. Mas será que essa narração da infância é algo que ele fez sem querer? Claro que não. Nada nessa narrativa, ela foi escrita sem querer, fruto de um impulso. Não foi, foi milimetricamente pensado. Por quê? Conforme a gente vai lendo os capítulos, os primeiros capítulos da infância dele, a gente vai conhecendo também, além do Bentinho, a gente conhece a Capitu, e ele tenta fazer com que a gente compre a visão de que Capitu, ela era uma criança com uma personalidade muito forte, meio dissimulada, astuta, muito inteligente, ficava criando planos mirabolantes para tentar manipular algumas situações, era meio atrevida, tentava iludir as pessoas, e para tentar provar essa visão dele, para tentar provar que a Capitu era realmente uma criança assim, ele vai tentando falar pra gente que outras pessoas também percebiam isso. É daí que vem aquela famosa frase que a gente ouve quando pensa na Capitu, que é que ela tinha olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Isso, na verdade, quem fala não é o Bentinho, quem fala é uma outra pessoa. Então, o Bentinho, ele tenta fazer com que a gente compre a ideia de que ela era assim e que todas as pessoas percebiam que ela era uma pessoa que não era confiável, mesmo sendo uma criança. E como que ele consegue vender essa história, essa narrativa tão bem? Porque, como eu falei, ele é alguém erudito, ele sabe usar muito bem as palavras para manipular a percepção das pessoas. Como, Letícia? Como que ele tentar persuadir o leitor? Eu separei aqui pelo menos 3 formas de que ele vai usar durante todo o livro, formas em que ele vai tentar nos persuadir o tempo inteiro. A primeira delas é por ele tentar nos induzir até alguns sentimentos, algumas percepções. Então ele tenta manipular a nossa sensação. Eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos. O primeiro que eu separei, ele tá aqui na página 154, no capítulo 45. Olha só o que ele fala. Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora esse livro se o tédio já não obrigou a isso antes. Tudo é possível. Mas se não fez antes e só agora... E aí ele continua com essa coisa de... Ai, leitor, eu sei que você tá achando tudo isso muito incrédulo, muito bizarro. E aí uma coisa que eu até anotei aqui foi que eu não me senti desse jeito. E eu acredito que nenhum outro leitor se sentiu já sabendo do que se tratava a história. Mas ele escreve aqui como se fosse uma certeza que todo mundo que tá lendo essas páginas tá tendo essas sensações, que você pode até passar a pensar assim, cara, será que eu tô lendo errado? Realmente, é inacreditável como ele tá falando aqui. Percebe como que é sutil, mas funciona? Vamos para um outro exemplo. Tem muitos, mas eu separei aqui uns principais, que eu acho que dá para todo mundo entender o que eu tô querendo dizer. Aqui na página 356, eu acho... Não, gente, é na 325. Olha só o que ele fala. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento. Eu não lembro. Eu não lembrava, e eu acredito que muita gente que lê esse livro também não lembrava. Só que aí vai aquela coisa de novo. Pode ser absurdo, talvez eu que não tô entendendo a grandiosidade da situação, porque se o narrador tá falando que é absurdo pra eu me sentir assim, então é. Outro exemplo, página 353. É um capítulo também que é muito curtinho, ele no fim do livro vai chegando, tem essas coisas muito pequenas. Olha só o que ele fala. A leitora, novamente, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu não quis fechar o livro. Quem disse? É como se ele estivesse falando assim, eu sei que isso tá tudo muito ruim, sabe? Você também tá se sentindo muito ruim, que eu sei. Só que não, eu não tô me sentindo muito ruim. Mas é uma confusão que ele tenta criar na nossa cabeça. Gente, esses são alguns exemplos desse aspecto que eu queria falar pra vocês. Que ele tenta moldar a forma como a gente se sente com a história que ele tá narrando. Mas tem muitos outros. No livro inteiro ele é assim, de conversar com o leitor e falar, ai, leitor, você tá vendo, né, como isso é loucura, como é horrível o que tá acontecendo. E isso realmente funciona. Ele sabe que funciona, tanto é que ele usou muitas vezes pra narrar essa história. Um outro aspecto na dissimulação do Bento Santiago é o exagero. Ele exagera. E ele exagera propositalmente. Não é uma coisa que ele sente muito grande. Não, ele exagera e ele sabe que exagera. Ele faz isso propositalmente. Vou mostrar exemplos pra vocês também. Aqui no capítulo 50, eu marquei aqui na página 163, vamos ver. Ele já contou bastante da história, e aí ele fala assim:
Olha, tem nisso alguma exageração, mas é bom ser enfático uma vez ou outra. Então ele admite que ele exagerou. Tem outras passagens também onde ele fala exatamente a mesma coisa, onde ele fala: assim, eu sei que parece um pouco exagerado e talvez seja, mas é pra que você entenda a grandiosidade da coisa. Mas, se você exagera tanto, não é mais um relato tão fidedigno. Não é mais algo fiel ao que aconteceu, mas sim uma exageração sua. Uma terceira coisa que o Bentinho faz e que me incomodou muito é que ele tenta criar uma empatia e identificação com o leitor. Como assim? Ele, como narrador, ele tá tentando fazer com que a gente compre uma versão. E como que a gente vai acreditar nele? Por todas as outras formas que eu já citei aqui pra vocês, mas também ele fica querendo mostrar pra gente que ele é um homem ruim, que ele é uma pessoa ruim como todas as outras, e que ele sabe disso, e que ele podia estar escondendo que ele era uma pessoa ruim, ele podia estar falando que ele era alguém perfeito, mas ele não faz isso. E que por ele não fazer isso, a gente pode acreditar fielmente nele. Porque se ele não esconde aspectos da sua personalidade que são horríveis, ele não mentiria no resto. E isso é uma coisa assim tão problemática, tão absurda. Não é uma coisa que você percebe assim quando você tá lendo e vai para as próximas páginas. Não, você percebe isso depois, quando você para pra analisar. Que ele faz isso muitas vezes. Ele tem muitos pensamentos ruins ao longo do livro, ele coloca ali na história. Eu cheguei há muito tempo ficar pensando quanto que ele era uma pessoa muito ruim. Eu não comprei a versão dele em nenhum momento, porque eu já sabia que ele não era um narrador confiável, mas eu percebo que funciona isso. Ele cria uma identificação com as pessoas. Tipo, eu sou um homem ruim, eu sei que eu sou uma pessoa ruim, tenho pensamentos ruins, e talvez eu mereça algumas coisas, mas será que eu mereço tudo isso? Você pode acreditar em mim, leitor, eu sou ruim, tô contando um capítulo ruim da minha vida. Mesmo com todo esse floreio, com toda essa construção de uma personalidade fictícia, porque tudo que ele fala sobre ele é um personagem, mas algumas coisas dá pra gente perceber da personalidade verdadeira do Bento Santiago, mesmo com toda essa dissimulação. A principal delas é que ele é alguém muito dissimulado e manipulador. Ele pensa, ele calcula cada palavra que ele vai falar, que ordem que ele vai falar, ele sabe como que as pessoas vão reagir a determinada coisa que ele fala, e se ele não sabe, ele supõe para que você já reaja dessa forma que ele pensa, que ele quer que você reaja. Ele também é uma pessoa muito ruim, ele tem impulsos de raiva, ele tem lampejos de maldade, e eu acho que essa parte, mesmo tendo sido proposital para tentar criar uma aura de identificação, eu acho que é da personalidade mesmo. Eu achei ele uma pessoa horrível. Onde já se viu falar que quer tirar sangue de alguém, quer tirar a vida de uma pessoa, eu achei isso muito ruim, muito problemático. E de tudo isso, o que a gente pode concluir é que esse livro, Dom Casmurro, ele é um relato de um homem obsessivo, melindroso e incapaz emocionalmente. Ele não sabe ouvir um não. Ele cresceu com a ideia de que todo mundo na vida tem o seu lugar e tem o seu papel, tem que desempenhar aquilo, e tudo em prol dele, que na cabeça dele tá no topo. Uma coisa que eu vi no pós-fácil dessa edição, que eu gostei muito também, é que o Bento Santiago, o Bentinho, ele é um fruto da sociedade dele. Ali no século XIX, ele era filho de uma família muito rica, ele tinha muitos privilégios, ele estava acostumado a ter tudo na hora que ele quisesse, feito por quem ele quisesse, seus caprichos e desejos todos realizados. Então ele não foi preparado para ter relações sociais com as pessoas. Ele é incapaz socialmente, porque tudo para ele sempre foi muito fácil. Ele não tinha que conversar com pessoas, tentar encontrar pontos em comum. Não, na cabeça dele ele sempre esteve no topo. Outro ponto que a gente pode falar aqui dessa história é que a Capitu é uma personagem muito importante, porque ainda que ela aceita o seu papel como mulher ali na sociedade, ela respeita os papéis que são delimitados às mulheres, que é cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, ela ainda tem um pouco de autonomia. Ela tenta ter um pouco de personalidade e demonstrar isso. E é uma coisa que o Bentinho, ele não aceita. Ele não aceita que a Capitu tenha um pouco de personalidade, porque, como eu falei, na cabeça dele, os papéis das pessoas já estão bem delimitados. E a Capitu tenta fugir um pouco disso. A Capitu tenta: tá, eu sei o que esperam de mim, mas e se eu fosse assim? E se eu agisse dessa forma? É por isso que quando criança ela era chamada de atrevida, de dissimulada, de astuta,
Porque ela se sentia uma pessoa livre, ela queria mostrar que era uma pessoa livre, que não cabia numa forminha. E mesmo ela sendo uma personagem muito importante, isso tudo é muito problemático, porque na verdade a gente não sabe nada da Capitu. A gente não sabe nada. Daí você pode me dizer, ah, Letícia, mas o livro ele fala muito da personalidade da Capitu, da aparência da Capitu, de como ela agia, do que ela pensava. Mas quem que contou isso pra você? Quem narrou isso? O Bento Santiago. E ele é um narrador confiável? Não. Ele é uma pessoa dissimulada, melindrosa. Ele sente que foi machucado pela Capitu. Então você acha mesmo que ele escrevendo um livro pra narrar todo esse acontecimento, pra provar que houve uma traição, que ele foi ferido, ele ia falar bem da personagem principal de todo esse enredo? Falando nesse aspecto da traição, uma coisa que eu achei muito interessante no pós-fácil também que eu li, foi que essa questão, essa dúvida que a gente está levantando aqui no livro, sobre ele ser ou não um narrador confiável, sobre será que realmente a Capitu traiu o Bentinho como ele diz, só foi levantada muito tempo depois da publicação do livro. Ou seja, é assustador pensar nisso, mas por muito tempo esse livro foi lido só como um relato de um homem triste que foi traído, um pobre homem que está sofrendo de solidão. Ai, mas porque hoje é diferente. Sim, hoje a gente já consegue perceber o abuso, a paranoia, toda a problemática que envolve esse relato, a construção desse relato. Mas você acha mesmo que não existem mais casais onde o ciúme, a paranoia, a obsessão, o sentimento de posse, a desconfiança não são coisas diárias? Imagina se o Bentinho fosse fazer um relato disso hoje. Ele ia narrar que entrou no celular da Capitu, que viu que ela curtiu foto de um cara no Instagram e a partir daí criou uma teoria de que ela estava traindo ele com esse cara. Não parece uma história muito atual? Porque essa é a graça de Dom Casmurro. É uma história atemporal. É um relato de um cara obsessivo que acha na cabeça dele construir uma paranoia, uma realidade alternativa, onde ele está certo 100%, onde ele foi traído e tenta provar isso para as pessoas, para que ele saia como o coitado. O que a gente pode tirar de bom desse livro, além de tudo isso aqui que a gente já aprendeu neste vídeo? Muita pretensão minha dizer que a gente aprendeu alguma coisa aqui. Mas é uma coisa muito importante que tem que ficar na nossa cabeça. Nenhuma história é unilateral. A gente tem que ouvir os dois lados das coisas. Não dá pra gente julgar sem saber. Então, a mensagem que fica é: não acredite no primeiro Bentinho que você ouvir falando por aí. Gente, o vídeo foi esse. Foi uma bagunça, foram muitas coisas que eu pensava sobre o personagem principal desse livro e sobre esse livro. Eu gostei muito da experiência dessa leitura, como eu falei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se não ficou claro pra vocês algumas coisas, se ficou muito confuso, além do que eu imaginei que seria, fica essa mensagem aqui pra vocês, ó. Nem tudo é claro na vida ou nos livros, e nem nos vídeos. É isso, gente. Até o próximo vídeo!